Boa noite, queridos. Graça e paz. Hoje nós estamos celebrando a vida. Apesar da morte, nós celebramos a vida. O morto que ressuscitou. Qual a importância da vida? O que significa vida para você? Qual é a verdadeira vida? Abra suas Bíblias em João, capítulo 20. Versos 27 a 29. Amém? Versículo 27 a 29 diz assim: E logo disse Tomé, e logo disse a Tomé: Põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: Você creu porque me viu. Bem-aventurados são os que não viram e creram. Vamos orar. Pai querido, obrigado, Pai, por esse tempo especial que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, pelos esforços de todos aqueles que fizeram ou estão fazendo a Tua obra. Obrigado, Senhor, pelas apresentações que respaldam aquela verdade absoluta na qual nós cremos. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está aqui nesta noite, neste lugar de adoração. Obrigado pelo privilégio que temos de poder ouvir a Tua voz falando aos nossos corações através da Tua palavra, através das representações, através dos louvores, através de tudo aquilo que de alguma forma chega aos nossos ouvidos, vai à nossa mente, chega ao coração. Que isso não seja algo que não seja impactante, mas que seja algo que faça diferença na nossa vida. Entregamos em Tuas mãos, em nome do Teu Filho Jesus. Usa teu servo para a glória do Teu nome, em nome de Cristo. Amém. Nós vamos ver dois pontos importantes só. Primeiro é o fim à morte. Nós pensamos e deduzimos e sofremos a morte, temos certeza da morte, mas a morte não é o fim. O Senhor nosso Deus nos mostra isso na Sua palavra, e isso nos traz um refrigério quando nós confiamos naquele que morreu e ressuscitou. Ele vive. Esse é o ponto principal. Esse é o nosso tema hoje pela noite, né? Amanhã já passou, por esta noite, e que você possa refletir naquilo que você vai ouvir acerca da palavra, como você já tem ouvido e tem assistido acerca das apresentações teatrais, falando acerca do nosso Senhor Jesus, de forma bem contundente e bem expressiva. Graças a Deus por isso. Deuteronômio, capítulo 21, versículo 22 e 23, diz assim: Se um homem tiver cometido um pecado digno de morte, e for morto, e o tiveres pendurado num madeiro, seu cadáver não passará toda a noite no madeiro, mas certamente o
enterrarás no mesmo dia, pois aquele que é pendurado foi amaldiçoado por Deus. Quando nós lemos essa passagem em Deuteronômio, nós vemos o que aconteceu com Jesus e ele foi pendurado no madeiro. Ele foi amaldiçoado pelo próprio Deus. Como assim? O pai amaldiçoou o filho? Na realidade, nós sabemos o motivo pelo qual Jesus morreu na cruz. Você sabe, você deve saber. E tinha um grande propósito. Em Marcos capítulo 14, versículos 53 a 62, que nós vimos hoje pela manhã, nós vemos o princípio do fim. Quando Jesus foi levado ao sumo sacerdote, sem condenação, mas no final Jesus declara ser o Cristo, o Filho de Deus. Em Daniel 7, o Senhor Jesus usa essa passagem para dizer que Ele é o Filho do homem, quando Ele diz, eu sou Deus. Em Marcos 14, a partir do versículo 62 a 65, dando continuidade, o sumo sacerdote rasga suas vestes, e os jurados e juízes cospem e batem em Jesus. Em Marcos 15, versículo de 1 a 24, nós vemos Jesus, ele é levado a Pilatos, o governador, e é condenado à morte de cruz. O que significa isso para nós? O que significava isso naquele momento em que Jesus foi crucificado? Para muitos, Jesus era simplesmente alguém, o filho do carpinteiro, que foi condenado injustamente. Mas todos aqueles que criam nele fugiram naquele momento, porque ficaram com medo de também serem crucificados. O salmista, ele mostra isso claramente. O Salmo 22, versículo 1, ele é o próprio Senhor, Jesus, clamando, citando o versículo 1, quando ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Nós vimos isso hoje pela manhã. O véu se rasgou. Era grosso como uma parede. Se rasgou de cima a baixo, naquele momento. E quando nós lemos os relatos dos evangelhos, nós percebemos o quanto isso era importante para a vida humana. O véu se rasgou, abriu um espaço, abriu uma porta para que pudéssemos chegar na presença do Senhor e clamar ao Senhor e pedir ao Senhor aquilo que nós necessitamos, a vida eterna. O Senhor Jesus, Ele usa Salmo 22, e a partir do versículo 20, nós vemos que aquele sofredor recebe a libertação. É interessante porque quando você lê o Salmo 22, ele fala das profecias. Ele fala que Jesus ia ser morto. Ele fala que as suas vestes seria disputada em jogo. Então, tudo aquilo que foi falado ali foi cumprido em Jesus Cristo. E as partes finais do capítulo 22 fala da glória dele. Olha lá, no capítulo 22, versículo 20, diz, livra a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Versículo 21 diz, salva-me da boca do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. Versículo 24 diz, porque não desprezou nem detestou a dor do filho, do aflito, aliás, nem ocultou dele o seu rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Versículo 27 diz, os confins da terra se lembrarão do Senhor e a ele se converterão, diante dele se prostrarão todas as famílias das nações. Versículo 28 diz, pois do Senhor
é o reino. É Ele quem governa as nações. E o 29 diz: todos os ricos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão diante dele, até aquele que não pode preservar a própria vida. E o versículo 31 diz: virão e anunciarão a justiça dele ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Quando nós lemos esses versículos e vemos que a profecia está se cumprindo e que o Senhor Jesus, sim, será o Rei dos Reis, ou Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que virá para reinar nesta terra. Depois de morto, Ele ressuscita e Ele nos salva da morte e nos concede a vida eterna. A segunda parte que nós podemos observar é que o começo é a ressurreição. Se o fim da vida, que é a morte, nos parece que tudo acabou para aquele que não crê uma vida após a morte, a ressurreição é o recomeço. O Senhor Jesus ressuscitou e Ele está vivo. E nós temos essa certeza absoluta que Ele está vivo. E se Ele está vivo, o que significa isso para nós? Se Ele está vivo, o que significa isso para você? João 20, versículo 27 a 29, como nós lemos no começo, e logo disse Tomé: põe aqui o seu dedo, disse a Tomé, põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Senhor Jesus conversando com Tomé. Tomé não havia visto Ele quando Ele apareceu, várias vezes. Apareceu para os seus discípulos, e no momento que Ele apareceu, Tomé não estava lá. E eles contaram para Tomé: Tomé, Ele ressuscitou, Ele está no meio de nós. E Tomé disse: se eu não colocar a mão nas feridas dele, eu não creio. E justamente Jesus volta, aparece novamente e fala justamente com Tomé: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, Tomé, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Nesse momento ele louva ao Senhor, ele reconhece a grandeza do Senhor Jesus. Jesus lhe disse: você creu porque me viu. Bem-aventurados são são os que não viram e creram. Você viu Jesus? Nós vimos Jesus? Nenhum de nós vimos Jesus. Aqueles que estavam ali com Jesus viram Ele, abraçaram Ele, sentiram Ele. Mas os outros que não viram, depois deles, na perseguição da igreja primitiva, muitos se converteram e muitos morreram por causa de Cristo. E já naquela época eles não sabiam, eles não viram Jesus pessoalmente. Pedro fala com eles nesse sentido: eu admiro muito vocês crerem sem terem visto. E nós precisamos ver e tocar Jesus para crer que Ele existe, que Ele está vivo. É interessante a gente pensar nisso e refletir em nossas vidas. Porque se Jesus de fato ressuscitou, Jesus de fato é o Filho de Deus, o verdadeiro e perfeito Rei. Ele veio ao mundo para morrer por nós na cruz. E cremos no seu feito. Portanto, somos poupados do julgamento eterno e introduzidos na presença de Deus por toda a eternidade. No Evangelho de João, Jesus coloca a questão desta maneira. Em João, capítulo 11, versículo 25 e 26,
Ele diz, então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? A morte dele significa que não há morte para nós. Queridos, a gente vive a nossa vida com a certeza da morte. Cada um vai chegando o dia. E a gente não se acostuma com a morte. É óbvio. Porque nós fomos feitos para viver eternamente. Mas eu e você, em Adão, discordamos de Deus. Dissemos não a Deus. E perdemos a vida eterna. Mas o Senhor, nosso Deus, no mesmo instante, tinha um plano para nós, para nos resgatar para a vida eterna. Nós não conseguimos imaginar a vida eterna, porque nós morremos. Mas Cristo ressuscitou e Ele disse, olha, como eu ressuscitei, vocês também ressuscitarão, se você crê em mim. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14 diz, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. A palavra dorme aí é só para diminuir um pouco o peso da morte. Os que morreram também. Você crê nisso? Será que nós cremos nisso verdadeiramente? Será que existe alguém aqui, nesta noite, que não crê nisso? Mas se Jesus não ressuscitou, significa que a história do mundo contada por Marcos, por Lucas, por Mateus, por João, e todas as profecias do Antigo Testamento cumpridas no Novo Testamento, é só pura ficção? Será que é irreal? Será que é só história e não história? Será que não é verdade que Jesus ressuscitou verdadeiramente? Você crê nisso? Ele está vivo para você? Paulo, ele deixa isso incisivamente claro, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 13 a 19, quando ele diz assim, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus. Porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Se a nossa esperança, queridos, Paulo dizendo aos Coríntios, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Se a nossa esperança se limita somente a esta vida, e muitos pensam assim, e muitos correm atrás do vento, buscando o seu sustento que é necessário, mas só pensa nesta vida, são os mais infelizes deste mundo. Se você crê que Cristo ressuscitou e que Ele vai te ressuscitar, você tem vida. Ele vive e você viverá eternamente juntamente com Ele. Isto é uma verdade absoluta que eu e você devemos crer.
Eu não preciso titubear na minha crença, eu não preciso vacilar na minha crença, porque eu tenho crido naquele que foi ressuscitado e que vai ressuscitar todos aqueles que crêem nele. A verdade da ressurreição é algo de suprema importância. Tem um valor infinitamente grandioso. Nós não podemos calcular este valor. Se você soubesse o quanto é importante entregar sua vida a Cristo, o quanto é importante você responder positivamente ao Senhor Jesus quando Ele te chama, quando Ele te toca, o quanto é importante você sair da condenação eterna e viver, e ter a certeza que vai viver eternamente com o Senhor, que você vai ser ressuscitado e o seu corpo será diferente deste corpo, sem mácula, sem defeito, com a força que deveria ter sempre, com a vontade de fazer as coisas com muita avidez, com alegria. É assim que Deus vai nos colocar no seu reino. A verdade da ressurreição é algo muito profundo, tão valioso, e muitos a rejeitam. Ela é uma lembrança do futuro. Interessante, como é que eu posso lembrar do futuro, se o futuro ainda vai acontecer? Olhando para as Escrituras no passado, Escrituras que foram escritas há mais de 3.400 anos atrás. A gente olha para o passado e enxerga o futuro, e lembramos do futuro que nós não vivemos ainda. Eles viviam o futuro já. Quando entregaram sua vida a Cristo, eles confiaram que um dia o Senhor Jesus iria ressuscitá-los, e vai ressuscitar. Todo aquele que creu desde o princípio, até no Antigo Testamento, quando oferecia sacrifício em nome de Cristo, confiando que o Cordeiro viria verdadeiramente, para definitivamente não haver mais sacrifícios. Nós não precisamos sacrificar nada, nem a nossa própria vida. O Senhor Jesus nos entrega de graça, sem nós merecermos, uma perfeita verdade absoluta na nossa vida. A ressurreição é verdade. Então, crer que Jesus morreu para salvá-lo, que leva de forma irrevogável em direção a Deus, crer que Deus o aceitou pela suprema graça de Jesus, então você faz parte do reino de Deus. E agora? Você faz parte do reino de Deus. E agora? Você é filho de Deus por adoção. E daí? Você vai receber, você é co-herdeiro com Cristo. Tudo que Cristo receber, você vai receber junto com Ele. E aí? O que eu faço com isso? Como eu vivo agora o futuro que ainda não aconteceu? E eu devo fazer isso agora? Sim! Você só pode confiar verdadeiramente naquilo que foi profetizado, naquilo que foi prometido, se você viver a vida cristã agora. Você não espera para receber, para começar a obedecer a Deus. Não, você obedece a Ele agora. Você vive agora, você entrega a sua vida agora a Ele. O reino de Deus, um novo céu, uma nova terra, uma criação física restaurada. Isaías capítulo 11, versículos 6 e 8 diz, 6 e 8 diz: o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto do cabrito, o bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos, e um pequenino os guiará. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente. A mais absoluta inteireza e o perfeito bem-estar física, espiritual, social e economicamente
Deus tem prometido para nós. Seremos reconciliados com Deus, com a natureza, uns com os outros e conosco mesmo. Porque você ainda não se reconciliou nem com você, se você ainda não tem Cristo. E mesmo você que tem Cristo, às vezes não entende você mesmo. E você luta contra você mesmo. Deus nos deu reconciliação até conosco mesmo. Até que ponto em que o futuro for real para você, Ele mudará tudo acerca de como você vive no presente. Até que ponto? Mas por que é tão difícil enfrentar sofrimento? Por que é tão difícil enfrentar a morte? Por que é tão difícil, às vezes, faltar o alimento? Por que é tão difícil você viver? É difícil porque pensamos que esse é o único mundo que teremos, é isso. Pensamos que este mundo é só este mundo e pronto. Que essa vida é só essa vida e pronto. É por esse motivo que você não consegue reconciliar. É fácil sentir como se o dinheiro fosse a única riqueza que teremos. Como se este corpo fosse o único que teremos. Você crê que você vai ter um corpo glorificado? Você crê que você vai ter um corpo exatamente igual ao de Cristo, sem as chagas, sem as perfurações, sem os cortes? Você crê nisso? Será que você crê realmente nisso? Contudo, se Cristo ressuscitou, então nosso futuro é muito mais brilhante e muito mais certo do que isso. Timothy Keller disse o seguinte: a vida cotidiana, isso é, o que será redimido. Não há nada melhor do que a vida cotidiana, exceto pelo fato de que está sempre nos escapando pelos vãos dos dedos, sempre se desintegrando. A vida cotidiana é comida, é trabalho, cadeiras ao redor da lareira, abraços, dança, montanhas, esse nosso mundo. Deus ama tanto tudo isso que entregou o seu único filho a fim de que nós pudéssemos ser redimidos e nos tornássemos perfeitos. E é isso que nos aguarda. É isso que nos aguarda. Você crê nisso? Porque Ele vive. Ele vive para todo sempre. E nós também viveremos com Ele para todo sempre. Isso é graça sobre graça. Isso é algo tão profundo que nós não conseguimos imaginar como alguém se entrega para morrer por nós. Queridos, eu vou terminar com um exemplo de alguém que é impactante na vida dela. Alguém que viveu essa vida de uma forma que a gente não consegue imaginar. Porque se você anda, se você respira, se você está aqui esta noite, é porque Deus, na sua graça, lhe dá essa condição de você chegar até aqui. Toda Páscoa podemos lembrar de Joni Eareckson Tada. Ela sofreu um acidente aos 17 anos e desde então ficou tetraplégica, paralisia do pescoço para baixo. Enquanto ainda estava tentando se acostumar com o que acontecera nesse horrível acidente, quando ela mergulhou numa piscina, frequentava a igreja em uma cadeira de rodas. Ela veio a descobrir que o problema de estar
em cima de uma cadeira de rodas era que, a certa altura da liturgia, todo domingo, o pastor pedia que todos se ajoelhassem. E aquilo a tornava mais uma vez consciente de que estava presa em uma cadeira de rodas. Certa vez, aconteceu em um congresso. O preletor pediu que todos que se ajoelhassem para orar. E todos se ajoelharam, menos Johnny. Como todas as pessoas estavam ajoelhadas, ela dizendo, eu certamente me sobressaía. Eu não pude conter as lágrimas. Mas ela não chorava por pena de si mesma. Chorava porque a visão de centenas de pessoas ajoelhadas diante de Deus era belíssima. Um retrato do céu. E então, diante de outro pensamento, lhe ocorreu, ela continuou a chorar. E ali, sentada naquela cadeira de rodas, de repente me ocorreu que no céu seria livre para pular, para dançar, para sapatear, para aeróbica. E um dia, antes que os convidados sejam chamados à mesa do banquete das bodas do Cordeiro, a primeira coisa que planejo fazer, quando estiver com minhas pernas ressurretas, é cair de joelhos, cheia de gratidão, glorificando a Deus. Eu vou me ajoelhar em silêncio aos pés de Jesus. E ela acrescenta, e eu, com meus dedos retorcidos e murchos, meus músculos atrofiados, meus joelhos deformados, sem sentir nada dos ombros para baixo, terei um novo corpo, leve, glorioso, revestido em retidão, poderoso e deslumbrante. Consegue imaginar a esperança que a ressurreição dá a alguém como eu, vítima de uma lesão medular? Somente o Evangelho de Jesus Cristo. As pessoas conseguem encontrar tão imensa esperança de viver. Somente a ressurreição nos promete não apenas mente e coração novos, mas também um novo corpo. Ele será mais duradouro, mais perfeito, mais belo. Será capaz de fazer e suportar fardo que o corpo deveria suportar de um modo que o nosso corpo atual não consegue. Queridos, ela se casou, teve 2 filhos. Em 2010 ela estava com um tumor nos seios e foi curada. Ela escreveu livros. Ela pintava com a boca, o pincel. Aprendeu a pintar com os pés, mesmo sem movimento. Essa é a Johnny. O exemplo maior da segurança em que a confiança em Cristo leva você a fazer o impossível. Deus é o nosso Deus. Ele está vivo para sempre. Ele nos encontrou, nos resgatou e nos deu a vida eterna nele mesmo, em Cristo Jesus. A graça de Deus chegou até nós. A graça de Deus talvez não chegou ainda em você, que está aqui esta noite. Você não entendeu o Evangelho, mas eu quero dizer para você que a coisa mais importante da vida é viver ao lado de Cristo Jesus. Porque Ele é quem nos dá a vida. É Ele quem fez todo o universo. É Ele que fez você. É Ele
que lhe dá a condição de você viver eternamente. Somente Ele pode te resgatar para a glória do nome do Senhor. Se você está aqui esta noite e você não entregou sua vida a Cristo ainda, faça isso. Faça isso. Se arrependa dos seus pecados. Só o Senhor Jesus, que morreu na cruz, pagou o preço do nosso pecado. E nós podemos ter livre acesso na presença de Deus. O véu se rasgou de cima a baixo. O véu era da largura de uma parede, intransponível. Mas se rasgou de cima a baixo, para que pudéssemos entrar no Santo dos Santos, no lugar santo, juntamente com o Senhor nosso Deus, para viver eternamente com Ele. Pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Nós não fazemos nada para conseguir. Deus fez tudo, entregando o seu Filho para morrer por nós. Você crê nisso? Se você crê nisso, o que você vai fazer com isso? Você vai viver de qualquer jeito? Confiando só nesta vida? Preocupado com o que vai comer amanhã? O que vai vestir? Se o próprio Deus lhe dá tudo o que você necessita, é Ele que faz o sol nascer para todas as pessoas. É Ele que faz com que você possa trabalhar, mesmo você sendo descrente. Deus dá oportunidades. Você vê pessoas com saúde, pessoas que são ricas, sem Deus. Mas quando morrer sem Deus, não viverá eternamente com Deus. Não adianta viver somente para esta vida. Entregue sua vida a Cristo e você terá a vida eterna. Amém? Vamos adorar o Senhor em oração neste momento. Pai querido, obrigado, Pai, pelas representações da Tua verdade, pela Tua palavra, pelo momento especial das crianças louvando ao Senhor, pelos jovens, adolescentes que retrataram verdades absolutas. Obrigado, Pai, por esta igreja local, o Teu corpo, o pedaço do Teu corpo, Pai, que sejamos unidos como um corpo onde o Senhor é o cabeça. Nós somos gratos, Pai, porque o Senhor nos alcançou e nos deu a vida eterna, e isso é o que nos basta. E nós não imaginamos o quão é importante e maravilhoso poder já viver este futuro aqui, neste momento, louvando e adorando o Senhor. Abençoa cada um, Senhor, que está aqui esta noite. E aquele que não te conhece, toque no coração. Se alguém, ó Pai, entender o Evangelho, ó Senhor, faça com que ele se manifeste para a glória do Teu nome. Tudo isso nós pedimos e somos gratos. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.